Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 16 de Mateus e é isso, muitas coisas importantes no capítulo de hoje. Mas vamos começar fazendo uma oração e deixando o Espírito Santo conduzir tudo por aqui, porque é tanta coisa importante que eu quero falar sobre tudo, mas é melhor deixar Ele conduzir. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma oportunidade de ler a sua palavra, Pai, que possamos compreendê-la, Pai, e usá-la nas nossas vidas constantemente. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, para a compreensão até mesmo dos tempos, Pai, coisas que os fariseus e os saduceus não conseguiram fazer. Mas em nome de Jesus, nós não queremos perder o tempo da visitação do Senhor, nós não queremos perder o tempo, sabe, Deus, em que o Senhor fala que o Senhor retornaria. Então, em nome de Jesus, Deus, que estejamos vivendo nossas vidas, Deus, pautados nisso, sabe, Deus, para ter um encontro contigo. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti este vídeo de hoje. Te pedimos, entra em cada casa, em cada carro ou no lugar onde estiver sendo colocado este vídeo e fala conosco. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim, gente. Alguns fariseus e saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olha, olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar que querem dizer os sinais dessa época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. É como se aqui os fariseus e os saduceus estivessem pedindo, tá? Então confirma pra gente acreditar, confirma pra gente que o Senhor é o Filho de Deus e nos dá um sinal, nos mostra um sinal, faz alguma coisa que, tipo, não é incomparável, que a gente vai, tipo, ter a certeza e as nossas mentes, os nossos olhos vão se clarear, porque a gente não tá conseguindo enxergar isso. E aí ele fala que o único sinal que lhe seria dado seria o de Jonas. E ele fala ali, né? Poxa, vocês que são tão estudados, vocês que são ali os da cúpula, né? Os líderes, os que têm a visão. Vocês sabem distinguir tantas coisas nesse mundo, mas vocês não estão sabendo distinguir os tempos e como isso é importante. E aí vai continuar dizendo assim: quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que ele estava dizendo e perguntou, por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus
e dos saduceus. Então aqui a gente vê os discípulos nessa mesma dispersão, né? Todo mundo. E é bom você, às vezes, andar assim mais leve, né? Mas em especial nos dias atuais, a gente precisa estar atento a algumas coisas, alguns sinais, algumas provas, algumas coisas. Então aqui, eles estão indo para a próxima missão. Jesus já tinha feito multiplicação de pães e os discípulos ali, aí Jesus começa a falar sobre fermento e os discípulos acham então que é sobre os pães, quando na verdade Jesus estava falando sobre os ensinamentos. Mas eu não quero me ater muito nisso daqui não, vamos para a próxima parte. Então vai dizer que Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Ai, nossa! Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os seus discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Eu quero talvez ficar aqui nessa parte. Primeiro porque apenas em Mateus vai falar sobre isso, né? Vai ter essa conversa. Tem alguns capítulos que vão ali até a parte de quem as pessoas estavam falando que Jesus era, mas aqui a gente vê essa extensão aí quando Pedro dá essa afirmação. E aí, então começando do início, vai começar então a gente vê Jesus antes vendo ali que os fariseus e os saduceus não estavam entendendo os tempos, os sinais, as coisas a respeito de Jesus, do Filho de Deus que tinha vindo à terra. Depois, os discípulos também meio que se dispersam e Jesus está falando algumas coisas para eles e eles estão ali, tipo, pensando em muitas coisas deste mundo, em como vão se saciar e tal. E Jesus está falando sobre coisas espirituais. Aí chega nessa parte e ele vira e ele, né, em alguns lugares, alguns outros livros, né, Marcos, Lucas, vai falar que Jesus estava orando. Então, a partir desse momento é quando Jesus começa a revelar para o que ele veio. E Jesus, ele veio com algumas missões. Jesus nasceu. Jesus veio, o mínimo talvez que Jesus veio fazer foi milagres nessa terra. Jesus então veio. Jesus cumpriu ali o seu ministério. Jesus morre, porque isso era necessário porque um Cordeiro Santo que não tem pecado é necessário morrer para que os pecados sejam perdoados. Era assim no Antigo Testamento. Minha mãe estava me dizendo que tá lendo a respeito de Levítico e ela fala, gente, essas coisas muito estranhas, que não sei o que, para que isso? Eu falei, mas só quem lê isso vai entender o peso e a verdade que é por que Jesus precisava tanto morrer. Por que isso tinha que acontecer? Então isso
é muito importante. Você conhecer o Antigo Testamento é muito importante para você entender o Novo. Porque senão você vai falar, gente, pra que isso, né? Então, Jesus morrer era muito necessário. E ele encontra nessa oportunidade, a oportunidade de começar a entender como aqueles discípulos, como as pessoas ao redor, que estavam falando a respeito de Jesus. Recentemente eu tenho começado a colocar no meu Instagram algumas coisas sobre isso, algumas coisas sobre o que eu acredito que eu vim na Terra fazer. Porque muita gente, desde que eu era muito nova, muita gente, e eu mostrei no Instagram, na verdade, tem tipo uns 10 anos, 15 anos que eu falo alguma coisa sobre Deus, que minha lente era toda quebrada. E minha lente era toda quebrada. E eu inventei de gravar um vídeo. Né, um dos meus primeiros vídeos, não foi o primeiro não, porque antes eu gravava stories e tal, e eu falava sobre a vida de solteira com Deus, nananã, enfim. E aí, mais certa vez eu senti vontade de gravar um vídeo baseada naquela música, eu lembro até hoje, aquela música, meu Deus, e ao teu falar, milhões de estrelas na vida atrás, alguma coisa assim. E aí, eu tava assistindo um episódio do Young Sheldon, e aí ele falando, né, e ele é ateu, não sei quem aí já assistiu Young Sheldon, é um cientistazinho de 10 anos de idade, um pirralho, velho, e ele é ateu, e a mãe dele é muito crente, e ela fica desesperada com ele, mas nesse dia a mãe dele tava duvidando, tava questionando a realidade de Deus, e aí ele vira e ele fala, mãe, a senhora sabia que se a gravidade fosse um pouco menos que não sei o que, a gente não existiria? A senhora sabia que as estrelas do céu, nananana, a gente não existiria? E aí a mãe dele vira e fala, por que você tá me falando isso, Young? Sheldon, Young é porque é jovem Sheldon. Aí ele vira e ele fala, porque a única explicação que a gente tem é que Deus existe. Aí ela, mas você nem acredita nisso? Aí ele, mas eu sei que você acredita e a senhora não pode deixar de acreditar, sabe? As dúvidas que tem te levado. E enfim, o episódio é bem legal. Mas enfim, voltando. E aí eu comecei, e aí eu faço isso há muito tempo, sabe? E aqui é meio que, é isso. É Jesus assim, ele veio desde pequeno ensinando. Aqueles fariseus estavam confusos ainda a respeito de Jesus. E eu não tô falando que eu sou Jesus, viu? Nada sobre isso, gente. Eu tô falando, eu vou tentar chegar no lugar onde eu quero, calma. Eu tô falando que Jesus, ele vinha e ele cresceu, e aí ele começou a fazer milagre, mas ele não queria ser conhecido como um curandeiro. Ele não queria ser conhecido como alguém que só faz milagres. Ele queria ser conhecido para o que ele era e o que ele veio fazer. Sabe, Jesus veio para, como eu disse, morrer e ressuscitar e nos dar a vida eterna. E apenas um teve esse entendimento, foi Pedro. Porque ele vira e ele pergunta, o que as pessoas estão falando de mim? Então eles falam de pessoas grandes, alguns estão falando que o Senhor foi João Batista, e a gente vai ver ali nas referências que Herodes fala sobre isso. Alguns outros também vão achar que Jesus é João Batista, que ressuscitou e que por isso está fazendo muitos milagres. Que Jesus é Elias, também tem referências a respeito, eu não peguei todas aqui. E outros ainda estavam falando que era algum outro profeta.
E Jesus fala, meu Deus do céu, mas tá bom, eu posso ser profeta, mas não é essa revelação que eu preciso, gente. Eu não posso, eu ainda não posso estabelecer algo fundamental que eu vim fazer nessa terra. A partir desses pensamentos, o que eu vou fazer? E aí Jesus pergunta para eles, e vocês que estão andando comigo dia após dia, noite após noite, o que vocês pensam ao meu respeito? E aí Pedro se levanta e imediatamente, deixa eu ver, Jesus afirmou, Pedro se levanta e fala, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Eles sabiam desde o início, quando eles largaram tudo, gente. Eles largaram a vida deles. Eles não iam largar a vida deles para ir atrás de um profeta qualquer. Tá certo que alguns, faziam isso. Eliseu fez isso com Elias, os discípulos de João Batista fizeram isso com João Batista. Mas era tudo visando, focando, pensando na vinda do Messias, que era tão aguardado, tão esperado, que Deus tinha falado com eles e eles sabiam. E aí Simão Pedro, ele se levanta e ele fala, eu tenho certeza que o Senhor é quem a gente esperou a vida toda, que a gente não precisa mais esperar. E aí Jesus fala, ele fala, é isso, João, é isso, Simão, é isso, Simão Pedro. Você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio direto do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E por que eu me arrepiei? Me arrepiei não, veio assim, tipo uma espada. A morte não vai poder vencer. A morte não pode vencer Jesus. E a morte não vai poder vencer essa revelação. E aí ele vai falar, e eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você autorizar na terra será autorizado no céu. E não é sobre o seu casamento. Pode ser que a igreja ali confirme sobre o casamento, mas pode ser sobre o peso do seu casamento que vai trazer sobre toda a terra, sobre essa revelação, sobre esse entendimento, sobre o reino do céu. Não é sobre você, não é sobre você ser rico. Ai, gente, vamos dar a mão aqui, porque o que a igreja concordar e ligar na terra vai ser ligado no céu, a sua prosperidade. Não, velho, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre quem Jesus é sobre o que ele veio fazer. Ele veio salvar a humanidade, ele não veio salvar suas finanças. E a gente precisa entender que a igreja foi fundamentada nisso. E por que eu falei de mim, Porque agora falta pouquíssimo tempo para eu acabar. E eu vou deixar o restante, eu vou ler, e eu vou deixar o restante talvez para comentar no Instagram, ou na nossa comunidade. Quem quiser já se inscreve aí, pra gente continuar esse bate-papo, que duraria horas. Mas eu quero dizer, então por que eu falei sobre, por que eu tô, eu venho falando, e recentemente eu senti assim, vontade, não vou falar que é uma inspiração, uma revelação, uma direção de Deus para começar a falar, não, mas para as pessoas saberem que eu estou nessa terra para trazer esse entendimento, para abrir essa questão do reino do céu. Deus nunca me deu uma revelação comum, nunca me deu essa revelação simples a respeito do Evangelho. O Evangelho é simples, mas não é simples. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Jesus Cristo. E deixa eu finalizar aqui
E aí vai dizer, daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, eu preciso ir para Jerusalém e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permite, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Meu tempo passou, gente, mil perdões. Esse capítulo eu acho que é um dos mais da Bíblia, então me justifiquei por causa disso. A gente continua talvez lá no Instagram, beleza? Ou na comunidade, não se esqueçam de se inscrever. Deus abençoe, tchau.